Como começar a vender na Shopee passo a passo do zero. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para você começar a vender na Shopee do jeito certo. Eu vou falar para você quem pode vender na Shopee, quanto custa para você vender na Shopee, como que você precifica o seu produto para que você tenha um preço competitivo e uma ótima margem de lucro, quais são os melhores produtos para você começar a vender na Shopee, como que funciona a logística da Shopee, como faz para você entregar os seus produtos assim que você faz uma venda, como que funciona a reputação na Shopee e quais são as estratégias campeãs de vendas, aquelas estratégias utilizadas pelos top vendedores para você utilizar já na sua loja, já nos seus produtos. Indo direto ao ponto aqui, quem pode vender na Shopee? Para você vender na Shopee, você pode começar vendendo com CPF ou você já pode começar vendendo com CNPJ. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem começar a vender na Shopee. E também você pode começar a vender na Shopee tanto com produtos novos quanto com produtos usados, tá? Você, por exemplo, pode começar a vender na Shopee com CPF, né? Você entra como pessoa física e assim que você começar a ter mais vendas, assim que você começar a ter vendas frequentes, você pode migrar a sua conta de vendedor de CPF para CNPJ para você conseguir escalar e faturar mais, tá? Então é possível começar com CPF e depois migrar para CNPJ. Legal. E quanto custa vender na Shopee? Para você se cadastrar, né, para vender na Shopee, você não paga nada. O cadastro ele é gratuito. Você só vai pagar uma comissão quando acontecer uma venda. Quando você vender, você paga uma comissão para Shopee. Mas para você se cadastrar na Shopee, você não paga nada. O cadastro ele é gratuito. E quanto que é a comissão para você vender na Shopee? A Shopee ela trabalha com dois tipos de comissão. Você pode começar a vender na Shopee sem participar do programa de frete grátis e você pode começar a vender na Shopee participando do programa de frete grátis. Quando você participa do programa de frete grátis, o cliente ele tem a possibilidade de comprar o seu produto com frete grátis, tá? Quando você se cadastra na Shopee fora do programa de frete grátis, aonde o seu cliente ele não tem a possibilidade de comprar o produto com frete grátis, você vai pagar uma comissão de 14% mais R$4 por item vendido. Esses valores são válidos enquanto eu gravo esse vídeo. Na data da gravação desse vídeo, esses são os valores vigentes na Shopee. 14% de comissão mais R$4 por item vendido. E o máximo de comissão que a Shopee cobra é de R$100. Ou seja, se você vender um produto, por exemplo, de R$1.000, ao invés da Shopee cobrar 14% em cima de 1.000, que seria R$140, você vai pagar no máximo R$100 de comissão e os R$4 por item vendido. E se você optar por vender dentro do programa de frete grátis, aí você vai pagar os mesmos 14% de comissão, porém você vai pagar mais 6% referente ao frete grátis, totalizando 20% de comissão e você continua pagando os R$4 por item vendido também. E aqui também vale a mesma regra do limite máximo de R$100 de comissão. Ou seja, se você fizer uma venda de R$1.000, nesse segundo exemplo, quando você está dentro do programa de frete grátis, ao invés de você pagar 20% de 1.000, que daria R$200, você continua pagando uma comissão de R$100 mais R$4 por item vendido, tá? A minha sugestão é que você venda dentro do programa de frete grátis, porque quando você vende no programa de frete grátis, você tende a vender muito mais, porque o cliente ele vai dar preferência de comprar de um vendedor que está oferecendo frete grátis do que comprar de um vendedor que não está oferecendo frete grátis. Então é mais recomendado que você venda no programa de frete grátis, mesmo que você está pagando uma comissão maior, ainda assim vale a pena, porque você compensa no número de vendas maior que você vai fazer, beleza? Aí além da comissão, você também tem a questão do imposto, né? Como que funciona o imposto? Se você começar a vender com o seu CPF, ou seja, vender como pessoa física, você não paga imposto porque você não tem que emitir nota, tá? Então vendendo com o CPF, você não tem que emitir nota, você não paga imposto. Agora, você começa a vender já com o seu CNPJ e você for MEI, que é um microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa fixa de imposto independente de quanto você faturou ali no mês. Você vai pagar por volta de R$75. Esse valor médio de R$75 é válido enquanto eu gravo esse vídeo. Na data da gravação desse vídeo, o valor médio que você paga quando você é MEI, né, o valor mensal que você paga quando você é MEI está por volta de R$75. Então, se você, por exemplo, faturar R$1.000, R$5.000, R$10.000 sendo MEI, você vai pagar os mesmos R$75 por mês sendo MEI. Porém, o MEI só pode faturar no máximo R$81.000 no acumulado dos últimos 2 meses. Já existe uma movimentação, né, no Congresso Nacional para tentar ampliar esse limite do MEI, que atualmente é R$81.000 no acumulado dos últimos 2 meses. Eles querem ampliar isso para R$120.000 nesse acumulado. Porém, enquanto eu gravo esse vídeo, né, na data em que eu estou gravando esse vídeo, ainda está vigente, né, esse valor de R$81.000 no acumulado dos últimos 2 meses. Então, se você ultrapassar esses R$81.000, somando os seus últimos 12 meses de faturamento, você não pode mais
você continuar sendo MEI. Você vai ter que transformar a sua empresa em ME, por exemplo, que seria microempresa, ou em EPP, que seria empresa de pequeno porte, ou algum outro tipo de empresa. E aí quando você é ME, EPP, por exemplo, você vai partir de 4% de imposto. Então, quando você é MEI, você paga uma taxa fixa, que está por volta de R$75 na data em que eu estou gravando esse vídeo, mas você tem essa limitação de poder faturar até R$81 mil no acumulado dos últimos meses. Uma vez que você ultrapassa esse faturamento, você se transforma em EPP ou ME e você parte de 4% de imposto. Por exemplo, você começou a sua empresa agora como ME no Simples Nacional, você vai partir de 4% de imposto em cima do seu faturamento, beleza? Então aqui, vendendo com CPF, você não precisa emitir nota, você não paga imposto. Vendendo como MEI, você paga uma taxa fixa de imposto, independente de quanto você fatura, podendo faturar no máximo R$81 mil no acumulado dos últimos 12 meses. E aí, quando você transformar a sua empresa em ME, EPP ou algum outro tipo de empresa, aí sim você vai começar a pagar um percentual em cima do seu faturamento que parte de 4%. Beleza. Aí sabendo quanto custa vender na Shopee, como que faz para você precificar o seu produto? Como que eu coloco o melhor preço de venda no meu produto? Aquele preço que seja competitivo, que seja atrativo para o cliente e também me dê uma boa margem de lucro. Aí tem essa planilha aqui, onde a gente consegue simular cenários para precificação. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço que eu mando gratuitamente para você essa mesma planilha. A planilha, ela está dividida em duas partes, tá? Do lado esquerdo da planilha, a gente vai partir da margem de contribuição, ou seja, a margem de lucro bruto que a gente quer ter, e a planilha vai falar pra gente por quanto eu devo vender o produto para eu conseguir ter aquela margem de contribuição. Do lado direito da planilha, a gente parte do preço de venda, por quanto eu quero vender o produto, e a planilha vai falar pra gente quanto vai sobrar de margem de contribuição eu vendendo por aquele preço. Ambos os lados vão fazer o mesmo cálculo. Se você preencher os mesmos valores, em ambos os lados, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Vamos começar aqui do lado esquerdo da planilha, partindo da margem de contribuição. Vamos imaginar que você queira ter uma margem de lucro bruto, uma margem de contribuição de 20%. Ah, Rafael, mas qual que é a margem ideal para quem está começando? Para quem está começando, normalmente a margem fica entre 10% e 20%. Tem como você ter margens maiores, por exemplo, de 25%, de 30%, de 35% ou até superiores, quando você compra em grande volume no fornecedor, quando você fabrica o seu próprio produto ou quando você importa direto da China, dá para você ter margens maiores. Mas se você vai começar agora comprando em pequeno volume de fornecedores nacionais, a sua margem vai ficar ali entre 10% e 20%, beleza? Aí tem a comissão da Shopee. Como eu falei, a Shopee, se você vender fora do programa de frete grátis, você paga uma comissão de 14%. Se você vender dentro do programa de frete grátis, você paga uma comissão de 20%. Vamos considerar aqui que a gente vai vender dentro do programa de frete grátis, tá? Então eu vou pagar 20% de comissão. Aí tem a taxa do item vendido, que é de R$4. Você paga mais R$4 de taxa por item vendido. Aí tem o imposto. Se você for começar a vender como pessoa física, com o seu CPF ou sendo CNPJ MEI, você pode deixar 0% aqui, porque você não vai pagar um percentual em cima do seu faturamento. Quando você é CPF, você não emite nota, então você não paga imposto. E quando você é CNPJ MEI, você paga uma taxa fixa, independente de quanto você fatura. Então você pode deixar 0%, porque não varia conforme o faturamento. Agora, se você for ME, EPP, tiver no Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, aí sim você tem que colocar o percentual que incide na sua empresa atualmente, Lembrando que esse percentual ele parte de 4%. Vamos considerar aqui nesse exemplo que você é MEI, que é o microempreendedor individual, então eu vou deixar 0% aqui. Beleza, aí tem o valor da embalagem, o custo da embalagem, quanto que você pagou na embalagem. Aí depende do produto. Se você vende um produto pequeno e leve, a embalagem é mais barata. Se você vende um produto que é grande e pesado, a embalagem ela tende a ser mais cara, porque ela tem que ser mais resistente, e tudo mais. Vamos colocar aqui R$1, no custo da embalagem, e aí o custo do produto. Quanto que você pagou nesse produto no fornecedor? Vamos considerar que você pagou aqui, R$50 no produto no fornecedor. Então, para você conseguir ter uma margem de 20%, você deve vender esse produto por R$91,67. Vendendo a R$91,67, você vai ter uma margem de 20% de lucro bruto. Beleza, mas vamos imaginar agora que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto aqui por R$85 e você quer vender por um preço semelhante ao deles ou mais barato que eles. Então, se seus concorrentes estão vendendo por R$85, vamos supor que você queira vender por R$84. Você vendendo por R$84, quanto que sobraria de margem, Vamos colocar a comissão da Shopee de 20%, a taxa do item vendido de R$4, o imposto vou deixar 0, como eu deixei do outro lado, a embalagem foi R$1 e o custo do produto foi de R$50. Nesse caso, vendendo a R$84, você ainda vai ter uma margem de 14,52, que é uma margem que está dentro da média que eu falei, entre 10% e 20%. É uma boa margem de lucro. Então você pode sim, nesse exemplo aqui, vender por R$84, considerando que seus concorrentes estão vendendo por R$85, que você ainda vai ter uma excelente margem de lucro. Mas vamos supor que os seus concorrentes estão vendendo esse produto por R$75 e você também quer vender, por exemplo, por R$75. Então, se você fosse
fosse vender por R$75, a sua margem ia cair para R$6,67, que é uma margem muito apertada, que eu não aconselho que você trabalhe com uma margem tão reduzida assim. E nesse caso, para você conseguir melhorar a sua margem e vender no preço médio que seus concorrentes estão vendendo, para você conseguir ser competitivo, a única forma de você melhorar essa margem é você negociar com o seu fornecedor. Por quê? A comissão da Shopee você não consegue mexer. Você até consegue vender fora do programa de frete grátis e pagar 14%, mas eu não aconselho que você faça isso, porque quando você vende fora do programa de frete grátis, você fica menos competitivo do que seus concorrentes que estão dentro do programa de frete grátis. Então, eu não mexeria na comissão aqui. A taxa entre medidas você não tem como mexer. O imposto a gente já colocou 0%, considerando que você é MEI. A embalagem está colocando R$1. Dá até para conseguir embalagens mais baratas, mas não vai mudar muita coisa, porque já é R$1, né? Já está bem reduzido. E aí, a única forma de você conseguir melhorar sua margem aqui é você negociando com o seu fornecedor, para pagar mais barato no produto. Então, se por exemplo, você conseguir negociar com o seu fornecedor, ao invés de pagar R$50 na unidade, você pagar R$47 na unidade, você já ia para uma margem de 10,67, que já entraria naquela margem média entre 10 e 20%, que já fica uma margem mais saudável para você. Então, você precisa fazer as simulações aqui para você conseguir ter um preço competitivo, se comparado com seus concorrentes, mas ao mesmo tempo conseguir manter uma boa margem de lucratividade ali, uma boa margem de contribuição. Caso contrário, você colocando um preço muito mais alto que seus concorrentes, você não vai conseguir vender, e se você reduzir muito o seu preço sem negociar com o seu fornecedor, a sua margem vai ficar inviável, vai ficar uma margem muito apertada e não vai valer a pena comercialmente para você. Então nessa planilha você consegue simular vários cenários para conseguir ter um preço competitivo e também uma ótima margem de lucro. Como eu falei, se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço que eu mando para você gratuitamente essa planilha, beleza? Antes de a gente continuar aqui e partir para o próximo tópico, né, que seriam os melhores produtos para você vender na Shopee, eu queria lembrar que a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Shopee, com passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. É para você começar já na rota do sucesso. No curso a gente mostra tudo para você em detalhes, como criar sua conta de vendedor na prática, como cadastrar os seus produtos passo a passo na prática, como que você encontra os melhores fornecedores, quais são as exatas estratégias passo a passo para você começar do jeito certo, já na rota do sucesso. Tudo isso e muito mais a gente tem no nosso curso, e o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço que está tão barato que as pessoas perguntam pra gente no WhatsApp se o preço está certo, se é aquele preço mesmo de tão barato que o curso tá. Para você conhecer o nosso curso, o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? O próximo ponto aqui é quais seriam os melhores produtos para você começar a vender na Shopee, né? E aí, para você identificar os melhores produtos, tem 3 pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto é que você tem que escolher um produto que já tenha demanda validada na Shopee. Então, não adianta você escolher para vender na Shopee um produto que não vende bem na Shopee, que se você pesquisar na Shopee, vão ter alguns vendedores vendendo aquele produto, mas eles têm poucas vendas. Você entra lá em cada vendedor, ele tem 5 vendas, 10 vendas, 15 vendas. O número de vendas dos vendedores que já vendem o produto é baixo. Isso significa que não tem tanta gente interessada em comprar aquele produto na Shopee, não tem tanta gente comprando aquele produto na Shopee. Então você até pode vender esse produto, mas você tem que vender ciente que você não vai conseguir vender muito, porque quem já vende esse produto vende pouco, significa que tem baixa demanda. Agora, quando você pesquisa por algum produto que você pretende vender, e você entra lá e tem alguns vendedores vendendo muito bem esse produto, 500 vendas, 1000 vendas, 5.000 vendas, 10.000 vendas, significa que esse produto tem alta demanda. Não precisa todos os vendedores estarem vendendo bem, tá? Alguns vendedores já estarem vendendo bem esse produto, significa que tem muita demanda por esse produto na Shopee. Porém, só ter demanda não é suficiente, né? Você também precisa ser competitivo nesse produto. Então, se você encontrou um produto que tem alguns vendedores vendendo muito bem esse produto e você consegue vender por um preço semelhante, né, ao preço médio desses vendedores, aí sim você consegue ser competitivo. Ou seja, você fez uma simulação na planilha e você viu que você vendendo pelo preço médio que está sendo vendido, você ainda assim vai conseguir ter uma boa margem de lucratividade, uma boa margem de contribuição. Nesse caso, esse seria um excelente produto para você começar a vender na Shopee, porque ao mesmo tempo que ele tem demanda, você também consegue ser competitivo se comparado aos vendedores que já estão vendendo esse produto. A própria Shopee, ela tem uma ferramenta onde ela mostra pra gente quais são os produtos mais vendidos dentro da plataforma da Shopee nos últimos 30 dias. Então, essa ferramenta ela é muito útil para você encontrar excelentes oportunidades de produtos. Eu vou acessar aqui a ferramenta, ela fica dentro da sua central de vendedor. Então, quando você se loga na sua central de vendedor, aqui no menu esquerdo tem essa opção aqui, ó, de dados. Dentro de dados tem informações gerenciais. Quando você clica em informações gerenciais, vai aparecer esse menu, você vai clicar em assistente de vendas e na sequência em produtos mais vendidos. Aí a Shopee vai listar aqui pra gente os produtos mais vendidos de todos os departamentos, de todas as categorias, de todas as subcategorias.
categorias, tá? Então, por exemplo aqui, ó, aqui nesse menu você tem os departamentos. Então se eu clicar aqui, ó, vamos ter todos os departamentos de produtos, ó, bolsas masculinas, alimentos e bebidas, computadores, acessórios, moda infantil, automóveis, acessórios de moda e assim vai, ó, bolsas femininas, roupas femininas, beleza, papelaria, motocicletas e assim por diante, ó, tem todos os departamentos aqui da Shopee, beleza? Aí se você clica no departamento, por exemplo, ó, clicou em casa e decoração, vão aparecer as categorias de casa e decoração, fragrância da casa e aromoterapia, banheiros, roupas de cama, decoração, aquecedores de mãos, móveis e assim por diante, ó, jardinagem, ferramentas e melhorias para casa, artigos e cuidados para casa, artigos de cozinha, louça, iluminação e assim por diante. Quando eu seleciono a categoria, no caso aqui está selecionado a categoria roupas de cama, ele abre pra gente aqui as subcategorias mais vendidas. Então aqui no caso, a subcategoria mais vendida é lençóis e fronhas de travesseiro, a segunda é protetores e cobertores para colchões, a terceira é travesseiros e assim por diante. Quando eu seleciono a subcategoria, ele mostra os produtos mais vendidos nos últimos 30 dias, tá? Então essas vendas que estão aqui, ó, são as vendas dos últimos 30 dias. Por exemplo, nessa subcategoria de lençóis e fronhas de travesseiros, o produto mais vendido é esse jogo de lençol, que teve 143.500 vendas nos últimos 30 dias. Essas vendas não são as vendas totais do produto, não. São as vendas dos últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias, esse produto vendeu 143.500 vendas, tá? O preço dele varia entre R$17,90 e R$47,90. E aqui ele vai mostrar pra gente, né, os 10 produtos mais vendidos dessa subcategoria. Claro que, por exemplo, esse produto, dificilmente você vai conseguir concorrer, porque ele tá por um preço muito, muito barato e você que vai começar agora, você não vai conseguir competir, a não ser que você seja fabricante, talvez você consiga competir. Mas esse aqui não seria um bom produto para você vender, mesmo que ele tenha muita venda, né? Dificilmente você vai conseguir ser competitivo nesse produto. Mas você consegue navegar aqui na Shopee nos departamentos. Então, se você entrar aqui em todos os departamentos, em todas as categorias, em todas as subcategorias, com certeza absoluta você vai encontrar produtos que são oportunidade, produtos que a própria Shopee está mostrando que vendem muito, porque aqui só vai aparecer os produtos mais vendidos recentemente, né, nos últimos 30 dias, e você consegue avaliar por quanto ele está sendo vendido, né, o preço de venda dele, e você dessa forma sabe se você consegue ser competitivo ou não. Então, com certeza você consegue encontrar boas oportunidades de produtos navegando. Claro que isso aqui vai levar um tempo para você conseguir encontrar boas oportunidades, não é um trabalho aqui de meia hora, fiquei meia horinha aqui e já encontrei um monte de produto. Não, você vai se dedicar um bom tempo aqui para você conseguir realmente vasculhar e encontrar excelentes oportunidades. Essa ferramenta aqui ela é muito útil, né, para você conseguir encontrar ótimos produtos que tenham demanda e que você consiga validar se você tem competitividade neles, beleza? Legal. E aí, como que funciona a logística na Shopee? Assim que você vende, como faz para você entregar os seus produtos para o cliente? A Shopee ela tem algumas opções logísticas. Uma primeira opção é através do Correios, né? A Shopee ela tem uma parceria com o Correios, então assim que você faz uma venda, você vai entrar no seu painel de vendedor, imprimir a etiqueta daquele pedido, colar a etiqueta no pacote e despachar esse pacote em alguma agência dos Correios. Você só vai despachar, você não vai ter que pagar nada lá no Correio. Você chega no Correio com a etiqueta que você imprimiu, né, no painel da Shopee, e aí você entrega para algum atendente de Correio e ele vai te entregar o comprovante de despacho. Você não vai ter que pagar nada porque essa etiqueta ela já tá paga, tá? Então quando você vende com o CPF ou com o CNPJ, você tem acesso a essa logística do Correios. Beleza. Aí uma segunda opção é o Shopee Express. Como que funciona o Shopee Express? A Shopee ela tem várias agências da Shopee. O que seria uma agência da Shopee? São vários comércios em várias cidades, eles se cadastram para se tornar agência da Shopee. Então você pode chegar em algum desses comércios e deixar o seu pacote lá, que a transportadora vai recolher o pacote em alguma dessas agências da Shopee, tá? Então, se você for na sua cidade, tem vários comércios que provavelmente são agências da Shopee. Pode ser uma papelaria, pode ser um bazar, pode ser uma loja de eletrônicos, pode ser uma gráfica, né? Qualquer comércio desse pode se cadastrar e se tornar uma agência da Shopee e você vai entregar o seu pacote lá e depois uma transportadora recolhe o pacote, como eu falei, beleza? E aí, para você usar a Shopee Express, né, você precisa ter CNPJ, apesar que em algumas regiões, mesmo com o CPF, você já consegue acessar o Shopee Express, né, ter acesso a essas agências da Shopee Express. Você precisa estar numa região, né, que seja área de cobertura, ou seja, você tem que estar numa região onde tenha agência da Shopee credenciada, porque caso contrário, se está numa região, uma cidade muito pequena que não tem nenhuma agência da Shopee, aí você vai ter que mandar pelo Correios, que seria a única alternativa. Mas se eu estou numa cidade que tem agência da Shopee credenciada, ou seja, eu estou dentro de uma área de cobertura, aí eu consigo usar o Shopee Express. E dependendo do volume de vendas que você tem, se tem muito volume de vendas, é possível que a Shopee faça a coleta no seu endereço. Então, ao invés de você ter que despachar os produtos, os pedidos em alguma agência credenciada, a própria Shopee, através de uma transportadora parceira, vai coletar os produtos no seu endereço. Isso, claro, quando você já tem um certo volume frequente de vendas diariamente, beleza? Aí aqui tem esse tutorial oficial, né, de como que funciona as regras para você enviar os produtos através do Shopee Express. Se você quiser ter acesso a esse tutorial, deixa aqui nos comentários Shopee Express, que eu mando para você o link desse tutorial, beleza? A terceira opção logística aqui é o Shopee Entrega Direta. Como que funciona, né, o Shopee Entrega Direta? Nessa modalidade, a entrega ela é mais rápida, tá? Ela é feita no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, quando você participa do Shopee Entrega Direta, o seu produto vai ser entregue muito mais rápido para
pro cliente final e dessa forma você acaba vendendo mais também. Porque quando o cliente ele quer comprar um produto, ele tá comparando o vendedor A com o vendedor B e no vendedor A entrega é mais rápida, ele pode dar preferência em comprar no vendedor A por conta da agilidade na entrega, tá? Para você fazer parte da entrega direta, você também tem que ter CNPJ, não dá para fazer parte sem o CPF. Você tem que estar numa região, né, que seja área de cobertura desse programa do Shopee Entrega Direta. E aqui tem alguns pré-requisitos, né, para você conseguir ativar o Shopee Entrega Direta. Então, primeiro, estar na área de cobertura, como eu falei, ter CNPJ e emitir notas fiscais de todos os seus pedidos, ter pelo menos 20 vendas concluídas nos últimos 30 dias, ter uma loja com avaliação superior a 4,5 estrelas e ter no máximo 2 pontos de penalidade na Shopee. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre reputação e penalidade, mas esses aqui são os critérios para que você consiga ser aceito no Shopee Entrega Direta. A próxima opção logística aqui da Shopee é a logística vendedor, ou seja, quando você vendedor fica responsável pela entrega, não é a Shopee, não são as transportadoras parceiras da Shopee, então é a logística própria do vendedor e normalmente essa logística é usada quando você vende produtos muito grandes e muito pesados. Quando você vende produtos muito pesados, acima de 50 quilos, por exemplo, ou quando você vende produtos muito grandes, onde um dos lados, né, largura, altura ou comprimento passa de 1 metro, você não consegue usar as logísticas da Shopee, né? O Entrega Direta, o Shopee Express, o próprio correio, você não consegue usar. Nesse caso, para produtos muito grandes e muito pesados, você vai ter que contratar alguma transportadora que aceite entregar esses produtos e você que vai ficar responsável pela logística. Então, você que define, você que escolhe a transportadora que você vai usar para fazer a entrega dos seus produtos, tá? Então, ela é mais usada, como eu falei, para produtos grandes e pesados, porque esses produtos, eles não são possíveis de serem enviados pelas outras opções logísticas, né? Se você vende produtos que são leves e pequenos, você deve enviar pelas logísticas da Shopee, tá? Você não deve fazer logística própria. Só vai fazer logística própria quando não tem jeito mesmo, e aí sim você vai ter que fazer essa logística por conta própria. Legal. E a quinta opção logística aqui é a Shopee Fulfillment, né? A Shopee, ela lançou o Fulfillment dela. O que significa isso? É quando você deixa o seu estoque nos galpões da Shopee e a Shopee cuida de tudo para você. Assim que acontece uma venda, a Shopee faz todo o processo de expedição, separação, embalagem e envio para o cliente. Você não tem que se preocupar com isso. O seu estoque já está lá nos galpões da Shopee. Porém, não são todos os vendedores que conseguem ter acesso ao Fulfillment da Shopee, né? Quem está começando agora, por exemplo, não consegue ter acesso ao Fulfillment justamente porque para você ser aceito no Fulfillment, o seu volume de vendas diário tem que ser já um bom volume para daí sim você fazer parte do Fulfillment e também ter algumas categorias de produtos que são aceitas, outras ainda não, mas a Shopee está evoluindo muito nesse programa, então em breve praticamente todas as categorias já vão ser aceitas no Fulfillment da Shopee para você poder usar também mais uma opção logística, beleza? Então aqui são as 5 principais opções logísticas para você enviar o seu produto vendendo na Shopee. Legal. Como funciona a reputação na Shopee, né? A reputação, quando um cliente ele compra o seu produto, ele pode avaliar o seu produto de 0 a 5 estrelas. E o ideal é que você tenha uma avaliação acima de 4. Ideal, na verdade, é acima de 4,5, tá? Acima de 4 já é legal, mas o ideal mesmo é que fique acima de 4,5 estrelas. E para você conseguir ter uma avaliação acima de 4,5 estrelas, o seu produto que você vende tem que ter qualidade. Não adianta você vender um produto meia boca, um produto que não é tão bom assim, porque esse produto provavelmente vai ter reclamação, vão ter pessoas avaliando negativamente. Quando a pessoa ela compra um produto e ela recebe e o produto é ruim, ela não gosta, ela tende a avaliar você negativamente e isso é péssimo para sua reputação. Então só faz sentido você vender na Shopee se o produto que você está vendendo ele tem qualidade. Você testou, você viu que ele tem qualidade, aí sim faz sentido você vender na Shopee, beleza? Aí tem as regras da Shopee, né? A Shopee ela tem algumas regras que se você não cumprir, você é penalizado. Por exemplo, o atraso no despacho do pedido. Assim que o pedido acontece, você tem que despachar, ou seja, levar ele até uma agência dos Correios ou levar ele até alguma agência da Shopee em até 24 horas. Se demorar para você despachar o produto mais do que esse período, você pode ser penalizado. Por exemplo, o cliente fez a compra hoje e você vai despachar, vai levar até uma agência dos Correios daqui 2, 3 dias. Se você fizer isso, vai ser penalizado pela Shopee. Você não pode despachar em atraso. Depois que você despachou, se houver algum problema na entrega, aí você não é mais penalizado, porque você despachou no prazo, mas aí houve um problema na logística e aí você não tem controle sobre isso. Mas o ideal é que você despache o seu produto em até 24 horas. A questão de ruptura de estoque. Se você fizer uma venda de um produto que você não tem mais estoque e você tiver que cancelar essa venda porque você não tem mais estoque, você também vai ser punido. Você não pode vender produtos que você não tem em estoque, porque se você não tiver estoque daquele produto, você vai ter que cancelar aquela compra, ou você vai ter que comprar o estoque de algum outro fornecedor para você poder enviar, só que aí você vai acabar enviando, né, despachando em atraso. Então você vai acabar sendo punido de qualquer forma, ou porque você cancelou, ou porque você despachou com atraso, tá? A questão do chat, né? A Shopee ela tem um chat onde o comprador, né, o cliente consegue conversar com o vendedor. Nesse chat,
você tem que responder o mais rápido possível. O tempo de resposta que você tem no chat, ele está sendo monitorado pela Shopee. E a maneira como você responde também está sendo monitorado. Então o ideal é que você responda o mais rápido possível. Primeiro porque o algoritmo da Shopee, ele está monitorando isso. E segundo porque se você demorar para responder, o cliente ele pode desistir de comprar. Quanto mais rápido você responde, maiores são as suas chances de vender para aquele cliente, porque ele teve uma resposta rápida sobre alguma dúvida dele. Se você demorar para responder, o cliente pode ter comprado em outro lugar, além do que se demorar para responder, a própria Shopee, ela está te monitorando e isso não é favorável para você. E a sua cordialidade, se você responder com educação, responder de forma cordial, isso também está sendo bem avaliado pela Shopee, beleza? E o último ponto é que o seu anúncio, ele tem que ser fiel ao que realmente o produto entrega. Como eu falei, você tem que vender produtos de qualidade, mas mesmo que você venda produtos de qualidade, se você exagerar demais no seu anúncio, no seu cadastro, colocar fotos muito tratadas, colocar uma descrição muito exagerada, com informações que vão supervalorizar o seu produto, isso pode frustrar o cliente. Porque o cliente está esperando algo maravilhoso. Quando ele recebe o produto até é bom, só que ele esperava muito mais, porque o seu anúncio, né, o seu cadastro não foi fiel ao que realmente o produto era. Então você colocou uma expectativa muito além no cliente e aí ele pode ficar frustrado e ele pode reclamar do produto que ele recebeu. Por isso que o ideal é que você faça um cadastro, né, um anúncio realmente fiel ao que o produto consegue entregar, com as promessas reais do produto. Ele tendo qualidade, você fazer um cadastro real dele, as pessoas vão ficar satisfeitas e você não vai ter problemas, né, com a sua reputação, tendo avaliações negativas dos seus clientes. E aqui, por último, né, são as avaliações, porque além do cliente conseguir avaliar ali de 0 a 5 estrelas, ele também consegue deixar comentários nas avaliações. Então esses comentários, eles podem contar a seu favor ou eles podem contar contra você, dependendo do tipo do comentário. Se for um comentário positivo, isso vai ser ótimo para você, porque mais pessoas vão ver que tem muita gente satisfeita comentando positivamente e você tende a vender mais. Agora, se é muita gente reclamando, comentando negativamente, você tende a perder performance naquele produto, porque os novos clientes que entrarem para comprar, perceberem que tem um monte de gente reclamando ali, vários comentários negativos, elas vão desistir de comprar porque aquele produto não é confiável, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com esses pontos para você ter uma boa reputação. E tendo uma boa reputação, você tende a vender muito mais. É um efeito de bola de neve positivo. Quanto melhor for a sua reputação, mais vendas você tende a fazer. E o contrário também vale. Quanto pior for a sua reputação, menos vendas você tende a fazer. Na verdade, se a sua reputação for muito ruim, você tende a não vender nada. Você tende a ter 0 vendas com uma reputação ruim, beleza? Legal, e aí quais são as estratégias campeãs de vendas? Aquelas estratégias usadas pelos top vendedores da Shopee atualmente. Basicamente, tem 3 grandes estratégias para você conseguir ter sucesso vendendo na Shopee. A primeira estratégia é que você precisa ser encontrado. O primeiro passo para você vender é você aparecer no resultado de pesquisa. O cliente ele tem que encontrar o seu produto. Se ele não encontrar o seu produto, você não vai vender para ele, tá? E para você ser encontrado, você precisa cadastrar os termos pesquisados e as palavras-chave principais no nome e na descrição do seu produto. Essa técnica, onde você pega as principais palavras-chave e os principais termos que os clientes utilizam para pesquisar o seu produto e você usa essas palavras-chave, esses termos no nome do produto e na descrição, ela se chama otimização SEO. SEO é a sigla de Search Engine Optimization. É quando você otimiza o seu cadastro usando as palavras-chave e os termos que os seus clientes utilizam na pesquisa. Então você tendo um nome e um cadastro otimizado de acordo com essas palavras-chave e de acordo com esses termos, as suas chances de aparecer bem posicionado na maioria das pesquisas é maior por conta dessa otimização. Então você precisa saber quais são as palavras-chave, quais são os termos que os meus clientes utilizam e que eu quero aparecer quando forem digitados na pesquisa. Para que você apareça, você tem que usar esses termos no nome e na descrição do seu produto. Beleza? Depois que você é encontrado, você precisa ser clicado. Não adianta a pessoa digitar lá por algum produto, você aparecer junto com outros vendedores, mas o cliente não clicar no seu produto. Ele tem que escolher clicar no seu e não nos seus concorrentes. E para você ser clicado, tem alguns pontos que são importantes. O nome do produto ele tem que ser personalizado. Além de você ter o nome otimizado com o SEO, né, que é usando as palavras-chave e os termos que os clientes utilizam na pesquisa, você também precisa colocar alguma característica e algum diferencial do produto no nome, para que o seu nome se destaque em relação aos seus concorrentes. Então, se você está vendendo um produto, por exemplo, que ele é mais confortável ou ele é mais durável do que a maioria, você pode colocar mais conforto, maior durabilidade. Essas palavras podem chamar a atenção e diferenciar o seu cadastro dos outros cadastros dos seus concorrentes. Então, se nenhum dos concorrentes está falando, por exemplo, que o produto é mais durável ou é mais confortável, você pode colocar isso no nome do seu produto, desde que, claro, o seu produto seja mais durável e mais confortável, né? Porque você tende a atrair mais clique por conta dessa diferenciação que você colocou no nome. Além disso, a sua foto de capa, né, que é aquela foto que aparece no resultado de pesquisa, ela tem que ser realmente chamativa para atrair o clique. E uma maneira de você descobrir as melhores fotos de capa é você olhar quais são as fotos de capa que os seus principais concorrentes estão usando. Você não
vai copiar a foto de capa dele, você vai produzir uma foto de capa semelhante. Então, por exemplo, você pesquisou pelo produto que você vende, você viu lá os 5 principais concorrentes que vendem aquele produto, aqueles concorrentes que mais vendem aquele produto que você vai vender. Qual é a foto de capa que eles estão usando? Qual é a foto principal que aparece nos resultados de pesquisa que eles estão usando? Você pode pegar ali os 3, os 4, os 5 principais concorrentes e produzir você uma foto semelhante àquelas, uma foto que seja melhor que a foto que os concorrentes estão usando, tá? E a sua oferta, ela também tem que ser competitiva. O preço que você está oferecendo tem que ser um preço competitivo. É importante que você esteja no programa de frete grátis, porque quando o cliente estiver olhando, ele vai saber qual vendedor tem frete grátis e qual vendedor não tem frete grátis. O vendedor que tem frete grátis, que está com preço competitivo, que tem uma boa foto de capa, que está com um nome atrativo, tende a receber mais cliques do que um vendedor que não está no programa de frete grátis, de um vendedor que não está com um bom preço, de um vendedor que não está com uma boa foto de capa, que estava com uma foto de capa que não chama atenção. Esse vendedor, ele tende a não ter muitos cliques e, consequentemente, ele não consegue vender. Então, depois que você é encontrado, você precisa ser clicado. E depois que você é clicado, você precisa ser comprado. Então, o passo é, eu fui encontrado e aí eu vou aparecer junto com vários outros vendedores. Aí eu tenho que fazer com que o cliente escolha clicar no meu anúncio. Ele clicou no meu anúncio, ele vai acessar o cadastro do meu produto. Aí sim, ele vai acessar todas as informações do meu produto. Nesse momento, eu preciso convencer esse cliente a comprar de mim. Eu preciso convencer ele que aquele produto é o ideal para ele comprar, para ele concluir a compra, né? E aí, para você ser comprado, você precisa ter uma apresentação completa, que a gente chama de cadastro estrela. O cadastro do seu produto, ele tem que ser o mais completo possível para ele conseguir passar confiança para o cliente, para ele não deixar nenhuma dúvida no cliente e aí sim o cliente se convencer, né, a comprar aquele produto. E na apresentação é muito importante que você detalhe diversas informações. Por exemplo, é importante que você tenha ali entre 5 e 8 fotos do produto. Então essas fotos tem que detalhar o produto em vários ângulos. Tem que ter aquela foto still, que normalmente é aquela foto estática com fundo branco. Você tem que ter a foto de detalhes do produto. Você tem que ter a foto do produto sendo usado dentro de um contexto. Por exemplo, se você vende moda, tem que ter a foto do produto sendo usado por um modelo ou por uma modelo. Se você vende produto de casa e decoração, tem que ter a foto do objeto dentro de um ambiente decorado. Então, a foto do produto contextualizado sendo utilizado, ela é muito importante. Você também tem que ter aquela foto infográfica, que é aquela foto onde tem a imagem do produto e dentro da imagem tem aquelas informações em texto falando das principais características, falando dos principais benefícios, falando das principais vantagens do produto. Essa imagem ajuda muito o cliente a se convencer e comprar o seu produto. Além das fotos, é importante também que você tenha um vídeo review, que é aquele vídeo de apresentação, onde o cliente ele consegue ver em vídeo o seu produto. Você pode fazer um vídeo mostrando o produto em funcionamento, o produto sendo usado na prática. Você no vídeo consegue falar os benefícios, consegue falar as características do produto, apresentando o produto na prática. O vídeo ele tem um potencial altíssimo de fazer você vender. Quando a gente compara um produto que tem vídeo com um produto que não tem vídeo, o produto com vídeo ele tende a vender muito mais do que aquele produto que não tem vídeo, tá? Então isso é essencial que você tenha. Além das fotos do vídeo, você também tem que ter o nome, a descrição, para quem se destina, modo de usar, itens inclusos, observações importantes, falar que o seu produto é para pronta entrega, caso não seja, você fala quanto tempo para você poder produzir o produto, né? Responder as dúvidas frequentes, falando que a compra é segura, que você emite nota fiscal, que o cliente pode devolver se ele não gostar, falar que o envio vai ser feito logo após a confirmação da compra, por exemplo, falar que todas as fotos são reais, que os produtos são originais, falar sobre a sua empresa, né? Tempo de mercado, clientes atendidos. Claro que se a sua empresa já tiver um histórico, se você tiver uma empresa que está começando agora, você não precisa colocar sobre a empresa, tá? Mas se você já tiver uma empresa, por exemplo, você já tem uma loja física há muitos anos, você pode usar isso aqui nessa informação, porque isso gera mais credibilidade para o cliente, tá? Então, essas informações, elas são essenciais para você conseguir convencer o cliente a comprar. Elas aumentam muito o seu potencial de vendas. Inclusive, no nosso curso, o Mapa da Shopee, a gente detalha tudo isso na prática. A gente tem aulas mostrando quais são as exatas fotos que você tem que cadastrar. Tem vários exemplos de fotos que você tem que cadastrar, o porquê aquela foto é estratégica, o porquê aquela foto é importante, você pode usar como referência essas fotos. A gente tem aula falando como deve ser o seu vídeo de apresentação, o que você tem que falar no vídeo, quais são os melhores tipos de vídeo para você conseguir aumentar o seu potencial de vendas. Tem uma aula falando tudo que você deve preencher na descrição do seu produto, quais são os blocos de informação que você tem que preencher na descrição do seu produto. Tem até um documento que você consegue fazer o download com os blocos preenchidos para você poder usar como referência também. Então no curso a gente detalha tudo isso. A gente tem uma aula falando como que você concatena os termos do nome do seu produto, quais são as melhores estratégias para você ter um nome que realmente contenha as principais palavras-chave, os principais termos para você conseguir ser encontrado na maioria das pesquisas feitas pelo seu produto. Tudo isso em detalhes no nosso curso, na prática, passo a passo. Como eu falei, o link para conhecer o curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? E aí, além de ter uma apresentação completa de um cadastro estrela, você tem que ter a oferta competitiva, como eu falei no item anterior, né, que é para você ser clicado. Então, antes do cliente clicar no seu produto, ele olhou quanto custa o produto e ele olhou se tem frete grátis ou não. Então, ele já olhou como que é a sua oferta. Mas, quando ele entra no produto, ele vai confirmar a oferta. Ele vai olhar de novo, ele vai validar novamente a oferta. Então, ele vai olhar novamente a questão do preço, ele vai olhar novamente a questão do frete e ele vai olhar se você dá garantia ou não. Então, se para o seu produto a garantia for algo importante para o cliente, é importante que você coloque ali a garantia, né?
para o cliente ver, porque a garantia é um diferencial. E a reputação, o cliente ele vai olhar a sua reputação, ele vai olhar se tem uma boa avaliação, se tem muitos comentários negativos, para saber se ele compra ou não, tá? Então tudo isso estando alinhado, você tem um cadastro estrela completo, você tem uma boa oferta e uma reputação boa, você tende a vender muito mais do que quando você não tem essas questões otimizadas, tá? E aí depois que você otimizou esses 3 pontos, né, ser encontrado, ser clicado e ser comprado, você pode usar o Shopee Ads para você acelerar suas vendas. O que seria o Shopee Ads? Ads, né, ADS é a sigla de Advertising, é eu fazer propaganda dentro da Shopee. Eu consigo pagar para a Shopee, né, pagar anúncio para a Shopee destacar o meu produto nas primeiras posições da pesquisa. Então o Shopee Ads faz com que você ganhe destaque, você apareça melhor posicionado nos resultados de pesquisa. Mas não adianta você fazer Shopee Ads se você não otimizou os 3 pontos anteriores. Não adianta você fazer Shopee Ads de um produto que está com um cadastro ruim, um cadastro pobre, com pouca informação, não está com as fotos corretas, não tem vídeo, você tem uma oferta que não é competitiva, não está no programa de frete grátis, o seu preço é um dos preços mais caros da Shopee. Se tudo isso não estiver alinhado, não adianta fazer Shopee Ads, porque o Shopee Ads não garante vendas. O Shopee Ads, ele garante que você vai aparecer melhor posicionado, que você vai ter destaque nos resultados de pesquisa, mas ele não garante que você vai vender. Para você vender, esses 3 pontos que eu falei, eles são fundamentais. Você só consegue vender na Shopee se você tiver tudo isso otimizado. Caso contrário, você só vai queimar dinheiro. Você vai fazer Shopee Ads e você não vai vender do mesmo jeito. Então o Shopee Ads, ele só deve ser feito depois que tudo isso que eu falei anteriormente estiver bem alinhado e bem otimizado. Aí sim, o Shopee Ads, ele tende a fazer com que você venda mais rápido e em mais volume também, porque você vai estar aparecendo em destaque, né, nas primeiras posições do resultado de pesquisa. E com isso, consequentemente, tendo tudo alinhado, você tende a vender muito mais, beleza? Bom, então aqui eu mostrei tudo que deve saber para você começar a vender na Shopee do jeito certo. E se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa da Shopee, com passo a passo para você começar já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço do curso está extremamente acessível, é realmente para ajudar você a começar do jeito certo na Shopee, beleza? O link para conhecer o curso está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.